desejar uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso culto. E antes de começarmos, eu gostaria de passar algumas informações para vocês essa noite. A igreja central e as outras igrejas aqui de Lajedo, ela estará reabrindo suas portas, ok? Mas por enquanto nós voltamos para os cultos presenciais no sábado, ok? Por enquanto só temos culto presencial no sábado. Então vocês avisem aí aos seus amigos, avisem também aos irmãos, que a partir de agora, dia 19, estaremos com a igreja aberta para os cultos presenciais. E também eu gostaria também de deixar um recado aqui para vocês, que vai haver aqui na igreja, a partir do dia 20 de junho desse mês, uma série muito especial. Uma série sobre as profecias para o tempo do fim. Então, convida aí seus amigos, curtam nossa página, compartilhe, para que mais pessoas possam conhecer mais sobre as profecias para nosso tempo. Ok? E para vocês que perguntam onde é o endereço das igrejas, eu vou passar aqui o endereço das igrejas de Lajedo, certo? A igreja onde está sendo transmitida agora é a igreja central, ok? Ela fica na rua Abiatá, Guaraná. Temos também uma igreja adventista no bairro Delmaro Braga, aqui em Lajedo, na rua José Rufino, número 175, ok? Rua José Rufino, número 175. Igreja também nós temos no bairro do Planalto, na rua José Barbalho Silva, terceira rua por trás do módulo esportivo. E o horário do culto é 9 horas, a partir das 9 horas da manhã, ok? Por enquanto, só no sábado. E que Deus possa abençoar a mim e a vocês que estão nos assistindo nesse momento. E aí embaixo, vocês olham aí direitinho, tem um ali, compartilha, certo? Você pega ali e compartilha para que mais pessoas sejam abençoadas. Hoje nós teremos um pregador, né, que vai trazer uma mensagem de Deus para você, para a sua casa, para a sua família. Nosso irmão José Hildo, ele faz parte da igreja Delmar Braga, ok? E vai ser uma bênção. Então, vai compartilhando aí. E enquanto vocês vão compartilhando, prepara aí teu tablet, teu computador, teu celular. Pega a tua Bíblia, certo? Enquanto vocês estão se preparando aí, nós vamos louvando a Deus. E convido vocês também a participar junto com a gente. Vamos louvar o nosso Deus com o hino 502. O próximo louvor que vai ser cantado agora, do hino 70.
Seja Deus. Vamos louvar o nosso Deus com o hino agora 88. Grandes coisas fez por mim, estando eu perdido, indigno pecado, resgatou e agora eu sirvo a Ele enfim. Em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados outorgou. Assim me regozijo aleluia, Jesus Cristo me salvou. Oh, esse grande amigo desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão, servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz.
Louvado seja Deus. Eu gostaria de reforçar para vocês de casa que as igrejas adventistas estão seguindo as normas do governo, certo? Nós estamos tendo distanciamento na igreja, distanciamento, álcool em gel, máscara, tudo certinho. Então você pode vir tranquilo e será bem recebido aqui por uma família que está às portas esperando você e sua família também, ok? E marca aí na sua agenda, dia 20 a 27 de junho, certo? Série de estudo Profecias para o Tempo do Fim. Será transmitido na nossa página, ok? Igreja Adventista de Lajedo, Pernambuco, certo? Nossa página do Facebook. Será transmitida a partir das 19 horas. É do dia 20 a 27 de junho. E que Deus abençoe cada um de vocês. E nesse momento, vocês aí, no jeito que vocês estão aí em casa nesse momento, fecha teus olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais um culto que estamos aqui. Obrigado também, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abençoa, Pai, essas pessoas que estão assistindo nesse momento. Nós não sabemos se ela está em casa, se está no hospital, como é que está passando o momento dela, mas eu sei, Senhor, que hoje o Senhor vai usar teu servo com a palavra para que haja reavivamento nessa pessoa. Amém. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós. Assim nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nossa boa noite a todos os nossos amados que estão conectados junto conosco nesta noite. Que realmente o poder do Espírito Santo, o poder de Deus, faça-se presente em nossos corações e em nossa vida. Hoje é uma noite muito especial para nós, estarmos aqui reunidos com todos vocês que estão em casa nos assistindo, para partilharmos um pouquinho da mensagem que o nosso Deus então irá trazer para nós nesta noite. Antes então de nós meditarmos na palavra de Deus, nós ouviremos um louvor. Para isso eu convido então a nossa irmã Nininha, que irá cantar ao nosso Deus, e em seguida então nós partilharemos um pouco da palavra, da mensagem do nosso Deus para todos. Me conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer na sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti.
conheces, sabes tudo que eu preciso antes mesmo de falar. Me amas, teu amor é bem maior do que eu possa imaginar. Não quero ser só apenas o teu servo, quero atrair teu olhar de amor, Senhor. Eu venho a ti como um filho que te ama. Tudo que eu quero é estar perto de ti, Senhor. Nos teus braços eu quero descansar. Correndo irei pra te abraçar, meu Pai. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer a sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Tu és a minha herança, meu Pai, razão da minha vida, meu Pai. Tudo que eu preciso está em ti. Eu quero estar na casa do Pai, comer a sua mesa, meu Pai. Tudo que eu sou é para ti, vivo só pra ti. Amém. Mais uma vez o nosso boa noite a todos. Que realmente todos sejam agraciados com a presença de Papai do Céu, através do estudo da sua palavra nesta noite. Quero convidar então os amigos e irmãos para que abram suas Bíblias no livro de Filipenses. Filipenses no capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Quero convidá-los também agora, neste momento, para que nós possamos, então, levar uma prece a Papai do Céu para o estudo da sua palavra. Oremos. Santo, Santo, Eterno e bondoso Deus, a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós muito mais do que nós merecemos. Por isso, Senhor, nós te agradecemos. Nós queremos te dizer nesta noite que estamos felizes, porque o Espírito Santo nos trouxe até este recinto sagrado para partilharmos um pouquinho a respeito da palavra que o Senhor então confiou a todos nós. Que possamos então, Senhor, sairmos nesta noite repletos, cheios da unção, da presença do Divino Espírito. Suplicamos ao Pai que o Espírito Santo nos ilumine neste momento, para que ao estudarmos a sua palavra, o Senhor fale poderosamente em nosso coração e nossa vida. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ok, queridos, Filipenses capítulo 3, versos 12 em diante. Nós vamos procurar fazer aqui um breve comentário a respeito de um tema muito importante para os nossos dias, que traz então o título da nossa meditação: o que é perfeição cristã? Quando se fala em perfeição cristã, para muitas pessoas eles imaginam que perfeição cristã
é um estado de impecabilidade que o ser humano adquire quando ele passa a conviver e andar com Deus. E nós vamos perceber nesta noite que esse estado de impecabilidade, enquanto nós estivermos habitando ou morando neste mundo, neste planeta, nós não conseguiremos jamais atingir. Mas a Bíblia então nos fala a respeito desse tema e traz essa colocação de perfeição da forma como muitas pessoas talvez não entendam e imaginam que, ao ser perfeito, segundo o que a Bíblia relata, é não pecar mais. Mas nós vamos olhar então o que o apóstolo Paulo nos fala no livro de Filipenses capítulo 3, verso 12 em diante, que na minha tradução diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Então, o querido apóstolo Paulo, nesse verso inicial desta noite, ele nos diz que ele ainda não tinha conseguido, ainda não tinha obtido a perfeição, mas ele continuava seguindo rumo para o alvo. E o alvo que o apóstolo Paulo tem ou tinha em mente é o nosso Senhor Jesus Cristo. É a verdadeira perfeição em Cristo. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, diz o apóstolo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Veja o que o apóstolo então nos coloca com esse verso, ou neste verso. Ele diz: quanto a mim, não julgo, diz ele, havê-lo alcançado. Ele ainda não tinha conquistado ou alcançado esse estado perfeito de impecabilidade. Mas ele diz: eu faço uma coisa importante, eu esqueço de tudo que ficou para trás. Queridos, deixa eu abrir aqui um parêntese e dizer para você o seguinte: quando nós aceitamos a maravilha que é Jesus em nossa vida, tudo que acontecera em nossa vida que ficou para o passado, nós devemos esquecer. E devemos nos lembrar apenas a partir do presente em diante. A serva de Deus ainda diz o seguinte: se nós temos que rememorar algo que ficou lá atrás, que nós rememoremos as coisas boas. Nunca buscar coisas que trazem dor, que trazem sofrimento para todos nós, que ficou lá atrás. Esqueça tudo que ficou para trás e prossiga a partir de então, do presente em diante. Então, diz o apóstolo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu procuro sempre o quê? Avançar, ir para adiante, ir em busca do que está adiante. Verso 14 diz assim: prossigo para o alvo. O alvo que o apóstolo Paulo tem em mente é nosso Senhor Jesus Cristo. O alvo que você também, que está em casa, tem que ter em mente é nosso Senhor Jesus Cristo. Quando se fala na questão de perfeição, nós costumamos cometer um terrível equívoco ou erro. Geralmente nós calculamos se nós estamos bem ou não, nos comparando com outra pessoa. E o nosso alvo não é ninguém aqui na terra. O nosso alvo é Jesus. Se você tem que comparar alguma coisa, compare com Cristo. Se você sempre estiver comparando com Cristo, você vai conseguir sempre galgar um degrau a mais na sua jornada cristã, ou sempre crescendo um pouquinho mais. Então ele diz, verso 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui está o objetivo de todos nós: prosseguir para o alvo. E quando o apóstolo diz prossigo para o alvo, ele está querendo dizer para mim e para você nesta noite que a caminhada, ela deve sempre continuar, é contínua. Não podemos parar para regressar, regredir, mas sempre avançar. E a caminhada do cristão rumo à perfeição em Cristo é uma caminhada constante,
contínua, sempre avante, porque o nosso alvo está no céu, o nosso alvo é Jesus. Mas parece que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que parece que o apóstolo Paulo, ele apresenta algo contraditório. Por quê? Porque quando eu olho para o verso 15, e eu convido você também que está em casa neste momento para pegar a sua Bíblia e analisar comigo esse texto, ele diz o seguinte: todos, pois, que somos perfeitos. Parece que o apóstolo Paulo agora entrou em um contraditório, porque antes ou anteriormente, nos versos anteriores, ele diz que ainda não tinha alcançado a perfeição. Mas agora, quando eu olho para o verso 15, o apóstolo diz: todos nós que somos perfeitos. E o verso continua dizendo: tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Ok. O que é que o apóstolo Paulo então quer dizer com essas palavras do verso 15? Todos nós que somos perfeitos. Anteriormente, ele tinha dito que ainda não tinha alcançado a perfeição. Agora, ele diz: todos nós que somos perfeitos. Em que sentido o apóstolo Paulo então coloca essa palavra somos perfeitos? Olhando então para alguns comentários, nós conseguimos extrair o seguinte pensamento. No momento, Paulo parece se contradizer, mas, na verdade, o que Paulo está dizendo assim, perfeito no sentido de... Aí, se você olhar para a tradução da linguagem King James atualizada, ela vai trazer o verso da seguinte forma: por isso, todos nós que alcançamos a maturidade. Então, perfeição, no dizer ou nas palavras do apóstolo Paulo, significa crescer constantemente em maturidade espiritual. Enquanto, queridos, estivermos aqui na terra, não conseguiremos perfeição sem impecabilidade. É impossível. Por quê? Porque a impecabilidade nós só conseguiremos adquirir quando nós estivermos nos céus, morando com Jesus. Quando nós depormos as nossas coroas ante aos seus pés, então aí todos nós estaremos nesse estágio de impecabilidade. Mas enquanto nós estivermos aqui na terra, o nosso alvo é sempre crescendo, sempre crescente. E quando o apóstolo Paulo então diz que todos nós que somos perfeitos, o apóstolo Paulo está dizendo, todos nós que alcançamos a maturidade, todos nós que continuamos na jornada até alcançar o Mestre Jesus, até a volta do Mestre Jesus. Então eu quero dizer para você que está em casa, e para nós que estamos aqui também, que esse estágio de perfeição, ele só é conquistado dia após dia. Você nunca vai chegar a conseguir esse estado de perfeição aqui na terra. Você tem que sempre galgar um dia, de dia a dia. Viver o seu momento espiritual a cada momento ali presente. Então é um crescimento constante. É como nós costumamos dizer assim, é o processo da santificação, que ele é constante. Ele não para. Nós não recebemos o diploma. O diploma nós só iremos receber no céu. E mesmo assim, mesmo estando lá no céu, nós ainda continuaremos estudando e estudando e estudando pelas eras sem fim. Então que o Espírito Santo toque em nossos corações, em nossa vida, para que nós tenhamos isso bem nítido em nosso coração. De que enquanto nós estivermos aqui, morando neste planeta, o estado de perfeição que nós alcançamos é a caminhada com Cristo diariamente. Então Cristo vai nos tornando cada vez mais purificados e santos. Porém, sem pecado, aqui nós ainda não conseguiremos, porque nós vivemos em um mundo que está, em certo sentido, contaminado pelo pecado. Eu quero ler para vocês um texto também que nós encontramos aqui no livro de Provérbios. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias
Volte um pouquinho aí para o livro de Provérbios, é apenas um verso, nós vamos ler com vocês, no capítulo 30, Provérbios, capítulo 30, e o versículo 12. Diz o seguinte na minha tradução, Provérbios 30, 12. Há daqueles que são puros aos seus próprios olhos e que jamais foram lavados da sua imundícia. O que o sábio está querendo dizer para nós com essas palavras? Há alguns entre nós que eles se acham puros diante de si próprio, ou fazem a comparação de santidade deles com o outro. E esse estágio de santidade, humanamente falando, ele é falho. Por quê? Porque por mais santo que você possa parecer, ou que você possa se sentir, o outro também vai se sentir mais santo no estágio em que ele se encontra espiritualmente, mas nós nunca devemos fazer a comparação entre nós seres humanos. Mas a comparação que nós devemos fazer é sempre com Deus. O estágio da perfeição que Cristo coloca diante de mim e de vocês é nós olharmos sempre para o alvo que é Jesus. Então, quando o sábio diz aqui, há daqueles que são puros aos próprios olhos, são muitas vezes aquelas pessoas que costumam comparar a sua santidade ou impecabilidade, ou seu estado de perfeição com outra pessoa. E nós não devemos tomar ninguém como alvo para dizer, eu estou bem espiritualmente porque fulano está mais ou menos aqui nessa situação um pouco mais inferior. Nunca. Por quê? Porque Cristo é o nosso alvo. Cristo é o nosso alvo central. Então, perfeição é um estágio de crescimento constante. Lembre-se, enquanto vivermos aqui na terra, não temos perfeição plena. Porque perfeição é um estágio que nós vamos adquirindo em nosso crescimento constante diário com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir permissão a vocês para ler uma pequena mensagem do livro Parábolas de Jesus, na página 66, que a serva de Deus, falando-nos a respeito deste assunto, ela diz o seguinte: a germinação da semente representa o início da vida espiritual. E o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Então veja, o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Então nós vamos crescendo dia a dia, e no estágio que nós estamos, nós vamos nos relacionando com Deus, com Jesus, e Ele vai cada vez mais nos tornando mais santos, mais puros, mais perfeitos. Continuando o pensamento, ela diz ainda, como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. Olhando para a figura de um bebê, nós percebemos que quando os recém-nascidos nascem ali perfeito, com seus braços, olhos, etc., perfeitinho, e eles são perfeitos naquele estágio. E você percebe que, ao passar dos dias, a criança ela vai crescendo, e naquele estágio em que ela está crescendo, ela vai adquirindo a perfeição de acordo com a idade que ela vai adquirindo, até se tornar um adulto, e assim continuar até a volta de Jesus. Então, o crescimento espiritual, a perfeição espiritual, ela se dá justamente nesse estágio. É um dia de cada vez, um crescimento a cada momento. Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu já estou um pouco mais em cima, e assim sucessivamente, até chegar à volta do nosso Mestre. Então, ela continua dizendo, não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como seu crescimento é silencioso
e imperceptível, mas constante. O crescimento da planta é silencioso, imperceptível, mas é constante, sempre crescendo. Assim é o desenvolvimento da vida cristã. Olha que maravilha de texto. Assim como a planta cresce de forma silenciosa, Deus diz para mim e para você nesta noite que o nosso crescimento também, ele tem que ser o quê? Constante. Constante. A cada momento. Ela ainda continua dizendo o seguinte, no mesmo livro, na página 66, ela ainda diz: nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo. Nunca imagine que você vai chegar aqui na Terra a um estágio que não precisa crescer mais. Eu costumo às vezes dizer o seguinte: nós estamos em uma jornada, em uma militância, da qual nós não receberemos o diploma aqui na Terra. Nós só receberemos o diploma quando chegarmos na eternidade, quando chegarmos nos céus. Então ela diz aqui: contudo, haverá progresso contínuo. Se o propósito de Deus se cumprir em nós, aí ela conclui: a santificação é obra de toda uma vida. Louvado seja Deus, porque o processo de santificação, ele é um processo que perdura toda a nossa vida. E louvado seja Deus, que nós podemos dizer que estamos certos de que se continuarmos progredindo e crescendo, Deus irá nos levar no dia final à salvação, à eternidade. Ele irá nos dar então o galardão. Concluindo então a nossa mensagem, perfeição nas Escrituras não é a ausência de falhas, mas o andar constante na presença de Deus. Olha que pensamento lindo. Perfeição, segundo a palavra de Deus, não é uma vida aqui na terra sem falhas. Você vai cometer falhas a qualquer momento em sua vida. Mas a perfeição, segundo a palavra de Deus, é andar constantemente em sua presença. Isso é perfeição cristã. E eu quero pedir permissão a vocês para nós lermos somente mais uns versos, os últimos versos desta noite, que está aqui no livro de Efésios. Convido então vocês para que abram suas Bíblias, no livro de Efésios capítulo 4, versos 12 em diante. E eu finalizo com esses versos poderosos da palavra de Papai do Céu, que diz o seguinte, Efésios 4, 12 em diante, 12 a 15, mais precisamente diz o seguinte na minha tradução: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Perdão, irmãos, eu estava lendo o texto errado. Estava lendo o verso 17, é verso 12. Verso 12 em diante, diz o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor, e ele diz aqui, por
todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Verso 15 e último diz: mas seguindo a verdade em amor, eu e você, todos nós, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, permita-me apenas abrir um parentezinho para comentar com você aqui o versículo 14. Ele é muito importante para nós, porque ele diz o seguinte: para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina. Queridos, hoje no mundo é o que mais se tem pregado, são doutrinas falsas e enganosas. Tem-se tentado anular a palavra de Deus para colocar ideologias humanas acima da palavra de Deus. Você, eu, nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. E para que isso não aconteça conosco, querido, só existe uma maneira de você reconhecer ou perceber o erro. Só existe uma fórmula. E a fórmula é conhecer a verdade. Se você conhecer a palavra de Deus, dificilmente o inimigo conseguirá te enganar com as suas artimanhas, com os seus erros. E nós não podemos então nos sentir como meninos agitados de um lado para o outro, que qualquer vento de doutrina falsa que soa aí no mundo parece abalar as nossas estruturas. Amados, quero fazer um pedido para você nesta noite. Hoje nós temos a informação basicamente dentro dos nossos lares ou em posse de nossas mãos, através da tecnologia, através do smartphone, da internet. Tudo hoje é mais rápido, mais fácil. Mas eu quero fazer um pedido para você nesta noite. Quando você estiver acessando alguma coisa nas redes sociais, procure sempre programas que trazem realmente uma edificação verdadeira. Procure aqueles canais que trazem uma estrutura para o teu crescimento espiritual. Não se deixe levar por tudo que você escuta muitas vezes na mídia, porque nem tudo que a mídia apresenta é verdade diante de nós. Por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, que nós não podemos, segundo o verso 14, sermos levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, por qualquer doutrina enganosa. E hoje, queridos, na internet é o que mais nós vemos. Teólogos que nunca cursaram a faculdade, mas que estão na internet, lançando as suas pérolas, as suas dúvidas, as suas mensagens muitas vezes errôneas. E infelizmente, muitos de nós muitas vezes temos nos deixado absorver por essas coisas. O meu clamor a Deus, ao Espírito Santo, o meu clamor para você que está hoje conectado assistindo a mensagem dessa noite é: não se deixe enganar por essas coisas. E a única fórmula que você tem para detectar o erro é você conhecendo a verdade. Não existe outro método de você conseguir descobrir o erro se você não conhecer a verdade. Então, um clamor que eu faço para você nesta noite, para mim, para todos nós, é buscarmos a Deus a cada momento da nossa vida, a cada instante da nossa vida, para que Ele então faça de mim e de você uma nova criatura. Eu me lembrei agora de um texto da palavra de Deus, deixa-me ver se eu encontro. Eu acho que é Lucas,
se eu não encontrar o texto, mas eu vou citar mais ou menos para vocês. É Lucas, eu acho que capítulo 18, isso. Capítulo 18 de Lucas. Eu não vou ler aqui para você, mas eu vou apenas comentar rapidamente. Capítulo 18 de Lucas, no versículo 9 em diante, traz-nos então ali a parábola do fariseu e do publicano. E quando eu olho para essa parábola, eu vejo um homem ali, ou seja, o fariseu, cheio, repleto de uma vida santa. E ele, com todo o orgulho do seu coração, ele chega diante do templo para fazer as suas oferendas, as suas orações. E ele ora, mais ou menos com a seguinte tonalidade. E ele diz: ó Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, porque eu não sou como este publicano, porque eu não sou como esse gentio. E ele ora com um orgulho que brota de dentro de si. Eu não sou como este, eu não sou como aquele. Quando eu olho para a oração do publicano, eu vejo o verdadeiro espírito de uma pessoa que realmente ama a Deus. Porque na oração do publicano, ele diz assim: ó Senhor, sê propício a mim, pecador. E o mais interessante, queridos, é que ele não ousa nem levantar a cabeça para olhar para o templo, mas ele, em um sinal de humildade e humilhação, reconhecendo que ele não era digno, ele diz: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para os céus, mas por favor, Senhor, tem misericórdia de mim. E o nosso Senhor Jesus termina aquela parábola dizendo que aquele indivíduo, aquele publicano, que muitas vezes nós não damos valor, talvez seja você, que talvez muitas pessoas não te deram valor, mas Jesus diz assim: aquele dali que se humilhou diante de Deus, ele desceu justificado, ele desceu purificado, ele desceu santificado, ele desceu mais próximo de Jesus. Porém, para o fariseu hipócrita, ele apenas estava balbuciando palavras, falando palavras, simplesmente da boca para fora, sem espírito de transformação, de mudança, sem aquele espírito de dependência, mas simplesmente para aparecer bem na fita. Queridos, que o amor de Deus inunde o seu coração, o meu coração nesta noite, para que nós sejamos, a cada dia que se passa, mais semelhantes ao nosso Mestre, mais semelhante a Jesus. Nós iremos então, neste momento, ouvir mais um louvor. Quero convidar então Nininha para cantar mais um louvor nesta noite. E logo em seguida, então, nós faremos a oração final. Espero em Deus que o Espírito Santo tenha alcançado você nesta noite. E que você realmente sinta a transformação que somente Deus pode fazer em seu coração. Ouçamos então este louvor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É
de perto e não de longe, nunca mudaste. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Quero neste momento convidar a todos
Você que está em casa também, se possível, fique em uma atitude de reverência para nós orarmos, para nós falarmos com Deus. Oremos. Santo, Santo, Eterno Deus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é uma luz para os nossos caminhos. Ela é poder para o nosso espírito, para o nosso ser. Obrigado, Senhor, porque através da Tua palavra, o Senhor tem motivado a nossa vida, o Senhor tem motivado o nosso coração, para que a cada dia, querido Deus, cada um de nós sintamos a vontade e o prazer de estudarmos, de nos alimentarmos, espiritualmente falando, e assim, Senhor, mantermos-nos em um estado de crescimento constante e contínuo, rumo ao alvo, rumo a Canaã celestial. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, de todos nós. Nós sabemos, pelo que a Tua palavra então nos ensina, que perfeição, biblicamente falando, é andar com Deus. E nós louvamos o Teu nome, porque muitos dos Teus servos do passado, Senhor, eles foram homens perfeitos, segundo a Tua palavra nos mostra. Mas isso não quer dizer, Senhor, que eles eram isentos de cometer erros ou pecados. Por isso, Senhor, nós Te louvamos. Que mesmo cometendo alguns erros, alguns pecados, nós suplicamos então perdão. E louvado seja o Teu nome, ó Pai, que o nosso Mestre Jesus é quem nos representa, Senhor, diante do trono da graça, diante da Tua presença. Se nós temos a Jesus como nosso representante, Senhor, então não tem, Senhor, como nós nos perdermos. Jesus já realizou tudo. O que cabe a todos nós agora, Senhor, é aceitarmos o Seu sacrifício. Portanto, Deus, nos abençoa nesta noite. Aos nossos amigos que estão em seus lares, assistindo a este culto, que o Teu Espírito alcance também, Senhor, a cada um deles. Quanto a nós outros que estamos aqui, Senhor, na Tua casa, no Teu templo, na Igreja Central do Lajedo, nós rogamos agora que o Senhor nos leve também em paz e em segurança aos nossos lares. Pedimos a Tua bênção sobre todos nós e o fazemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Chegamos a mais um final do nosso culto. Mais uma vez eu convido você a compartilhar, certo? Curtir, compartilhar, para que mais pessoas sejam abençoadas através dessa mensagem. Que o Senhor abençoe você, sua casa e sua família. Estaremos novamente juntos sábado a partir das 9 horas da manhã. Uma boa noite a todos.